E aí eu fiz um intercâmbio durante a faculdade. Eu fui estudar 1 ano de design de moda na China. Meu Deus, eu tenho tantas perguntas. Isso era tipo, quando você contava essas pílulas de histórias da China lá na Luísa, eu enlouquecia. Porque parece outro planeta, né? É outro universo, gente. Completamente diferente. Como que aconteceu esse intercâmbio para a China? A faculdade tinha um programa de intercâmbios. E eu, assim, desde que eu entrei na faculdade, eu falei, eu quero fazer intercâmbio. Você já tinha feito algum intercâmbio antes? Já, eu tinha morado 2 meses na Califórnia antes de formar no 3º ano. E assim, aí eu percebi que eu era do mundo mesmo. Eu falei assim, gente, eu quero ficar viajando, descobrindo as novas culturas, porque eu amei. Eu cheguei aqui com 0 saudade de casa, sabe? Tipo assim, forçada a voltar para casa, porque eu tinha que formar na escola. E aí, já entrei na faculdade com a cabeça do intercâmbio. Eu sabia que a faculdade tinha um programa. E entrei já com essa cabeça. Então, assim, para participar, você tinha que ter uma nota X, né? Tinha que ter um histórico, você tinha que falar a língua, tinha que ter proficiência na língua, tinha que ter uma média, né? Aquela média global, tal. Então, eu já entrei na faculdade focada em passar no intercâmbio. E aí, quando eu cheguei no período que podia fazer, a gente tinha algumas opções, assim, era Chile para moda, né? Chile, Portugal e Macau, que fica na China. Aí eu falei, Chile é aqui do lado. Ai, óbvio que ela vai Chile eu não vou escolher o mais louco, né? Chile é aqui do lado, não vou qualquer hora que eu quiser aqui, a gente faz uma mala e vai pro Chile. Portugal, não vou passar 1 ano falando a mesma língua que eu falo aqui. Né? Eu vou uma que eu não faço ideia assim, gente, eu vou pra China. Quando que eu ia ter oportunidade de ir pra China, assim, sabe? Viver a vida deles e tal. Fui, então, assim, além do que, né? A China é uma potência. Nossa, é uma tecnologia. Eles são líderes em tecnologia têxtil. A gente, assim, 90% das roupas são produzidas na China. E mesmo que, por exemplo, a produção seja toda feita aqui no Brasil, às vezes o tecido é brasileiro, o design é brasileiro, a estampa foi feita aqui, mas às vezes a linha foi produzida na China. Então, assim, algum % da sua roupa passou por lá. E eu fiquei, gente, eu preciso entender como é que esse povo enxerga a moda, né? Então, fui para lá. Fiquei 1 ano lá e, assim, foi transformador. Foi a melhor escolha da minha vida. Eu voltaria quantas vezes fossem possíveis. Foi muito legal mesmo. E o curso era como? Tipo, qual que era o nome do curso? Você fez mais de um curso? Como que funcionava? Era fashion design. Só que lá funciona diferente, assim. Você tem você pode meio que montar a sua grade, assim. Eu não sei muito bem se isso funcionava só para os intercambistas e tal, porque assim, eu fazia matérias da galera do 3º ano, do 4º, do 5º, a galera estava formando. Então, eu peguei matérias assim que eu não teria aqui no Brasil. Eu foquei nisso, porque eu já sabia que eu não ia conseguir matar essas matérias aqui, que eu ia perder 1 ano de faculdade, eu ia ter que fazer ele aqui de novo. Então, eu foquei em matérias que não teria aqui. Então, assim, eu fiz design thinking, eu fiz uma matéria que era especialidade em jeans. Então, assim, eu aprendi a fazer todos os processos do jeans, toda a história do jeans, uma coisa que eu não teria aqui. Peguei matérias de corte a laser, de 3D. Então, lá era muito legal. Assim, a faculdade, você tinha a impressora de corte a laser para você fazer o que você quisesse. Que demais. Então, assim, e aí lá aprendi a mexer em muitos programas que eu não mexia aqui, porque o foco da faculdade era muito diferente. Então, assim, foi interessante ver isso, assim. Lá na China, eles estão focados em produção, em como transformar essa produção na melhor possível, como ela ser mais rápida, mais eficiente, com mais qualidade. E aqui no Brasil, não. A faculdade de moda ela é muito focada para processos criativos, sabe? Você como designer mesmo. Entendi. Lá não, já era mais esse processo de produção e assim muita tecnologia. Então, nada era feito à mão. Eu cheguei lá desenhando à mão. A professora olhou para minha cara e falou assim: eu não aceito nenhum trabalho à mão. Eu tive que aprender a mexer nesses programas todos, Illustrator, InDesign, tudo. Gente, eu aprendi
de um dia pro outro, assim, assistindo tutorial no YouTube, porque senão eu ia tomar pau nas matérias lá. Entendi. Então, foi, assim, uma coisa muito louca. E graças a Deus que eu aprendi, que fiz esse esforço, sabe? Aprendi demais lá. Então, assim, essas matérias eram professores convidados. Então, eu tive pouquíssimos professores chineses. Eu tive professores de Portugal, franceses, tive alguns, né, de Hong Kong. Tipo, gente de todo o mundo, que eles iam lá, eles ficavam, por exemplo, uns 2 meses, davam aula e iam embora. Minha faculdade, ela era meio que internacional, assim. Entendi. Foi uma experiência muito legal. Fora a cidade, assim, né? Conviver com eles é uma cultura completamente diferente da nossa. Era um choque de realidade toda vez que a gente saía na rua, né? E como que era se comunicar, assim? Era tranquilo? Mímica. Então, eu preciso de... Porque assim, como a faculdade ela era internacional, as aulas eram todas ministradas em inglês. Na faculdade, imagino que você não tinha nenhum problema. Então na faculdade era tranquilo. Agora, saiu da faculdade para a rua, Macau, só para situar vocês assim, existe a China continental, existe Macau e Hong Kong, que elas ficam na costa. E elas não faziam parte de Macau, eram colônias, né? Então Macau era colônia portuguesa e Hong Kong era colônia inglesa. Tanto que em Macau, uma das línguas oficiais, são 5 línguas oficiais, se eu não me engano. Tranquilo, gente. Uma das línguas oficiais é português. Ninguém fala. Só tem a obrigatoriedade de ter as placas. Então, isso ajudava a gente demais. Que demais. Porque as placas, os nomes das ruas, era tipo assim, sei lá, Teodoro da Fonseca. Eram umas coisas assim, sabe? E aí, assim, a comunicação era em mímica, porque eles não entendiam português, eles não entendiam inglês. Em Hong Kong, já todo mundo fala inglês, tinha a maior ponte do mundo que liga as duas cidades, então a gente ia muito para Hong Kong também, que pesquisa de moda lá era o máximo. Mas, assim, era na mímica. E a gente tirava disso muitas coisas legais, assim, sabe? Teve uma vez que a gente foi no mercado, tipo assim, nada a ver com moda, tá, gente? Mas teve uma vez que a gente foi no mercado, as pessoas muito antigas de lá, tipo assim, as mais velhas, elas sabem algumas palavras em português. Então, aí tinha uma senhorinha que a gente amava comprar com ela, ela vendia legumes, e a gente falava os legumes em português, ela sabia. A gente falava, tomate, ela, tomate. Alface, ela, alface. Era muito engraçado, mas era só isso que ela sabia também. Era muito divertido, assim, foi muito bom. E você chegou a fazer, igual você falou, pesquisa de moda na China. Você chegava a fazer alguns exercícios... Eu fiz um short course, tipo, em Londres, que eu tinha uns exercícios que era em loco, tipo assim, vocês têm que ir na avenida tal e fazer uma pesquisa X. Vocês tinham isso de fazer? A gente tipo, teve isso com o pesquisas... Design Thinking. Que a gente demais. teve isso. Assim, eu peguei umas matérias bem abrangentes, sabe? O Design Thinking foi um curso de... Tipo assim, eu tive essa matéria todos os dias por 1 mês. Então, foi bem intensa. E aí, eles colocavam a gente na rua. A matéria de fotografia também, colocavam a gente na rua. Isso deve ser muito legal. Aí, eu peguei umas coisas de arquitetura também. E aí, assim, como eu estava muito no foco de estudar, eu fui muito com o foco de quero aprender, quero estudar, de absorver tudo que tinha lá. Eu juntava com as galeras de outras faculdades, assim, sabe? Então... ia nas exposições de arquitetura que tinham. A gente adorava lanche de graça também, né, gente? Então, se tinha um coquetelzinho, a gente estava junto, entendeu? Então, foi isso, assim, deu para aprender demais. E só da gente estar num lugar novo e uma cultura nova, era o tempo inteiro eu observando os chineses, como que eles se vestiam. A gente começava a entender, de onde que era cada chinês, sabe? Porque eles são muito diferentes. Muito diferentes. Os macauenses dos chineses da China continental, dos Hong Kongers, eles são muito diferentes. Assim, principalmente no jeito de vestir. Entendi. Eles são muito diferentes. Então, a gente começava a observar essas coisas. Era bem divertido até. Ninguém ficava à toa. Entendi. E aí, você volta da China. E aí, você já chega
você volta da China e conclui a sua faculdade. Isso. Aí isso que eu tinha, né? O Papo China até começou eu falando da Insolente, né? Isso. Que eu fui... A Insolente era essa lojinha, assim, de coisas que eu fazia. Aí eu fui pra China, né? Parei com ela, Entendi. voltei. E aí eu voltei já assim, gente, eu preciso fazer um estágio para formar. Porque eu voltei da China querendo trabalhar.